E hoje o que a gente vê é um sucateamento de São Januário, um estado de calamidade absurda, isso visto a olhos nus. Ninguém precisa falar, tirar foto, a gente passa do lado de fora, a gente vê o estado de péssima conservação. Na sua opinião, esse sucateamento, ele tem método? É estratégico? É proposital? Acho que sim. Acho que sim, infelizmente acho que sim. Agora, cabe à associação não concordar com isso e combater isso, né? Mas eu acho que sim. Eu acho que da mesma maneira que eles sucatearam o futebol para vender o futebol, eles fazem a mesma coisa com o patrimônio para vender o patrimônio. E é triste. É triste e espero que as pessoas abram os olhos para isso, para esse processo todo. E não caiam nesse conto de que, vou vender porque ele vai construir um estádio de 500 milhões, aí é capaz de derrubar aquele e não ficarem sem nenhum. Que é como eles fizeram. Da mesma maneira que venderam o Vasco, o futebol do Vasco, e hoje a gente não tem nada, eles vendem o patrimônio e a gente fica sem nada também. Isso aí. E Euriquim, rapidamente, Everton, que não caia nesse conto do Vigário de que o presidente que foi eleito vai tomar conta só da piscina, né? Exatamente, e não é verdade. O presidente que foi eleito ele vai representar 15, 20 milhões de pessoas. E essas pessoas têm uma força muito grande. Se o presidente do Vasco realmente representar essas pessoas, 30% viram 100% com uma facilidade danada. Porque você não vai contrariar, eles não podem contrariar essas 20 milhões de pessoas, entendeu? Eles podem fazer o que eles querem, mas eles também não jogam dinheiro fora. Então, mesmo que eles tenham comprado, mesmo que o contrato não tenha brecha, mesmo eles dependem da associação, porque a associação lidera uma massa de pessoas gigantesca. E essa massa tem uma força e uma influência muito grande. Ou eles respeitam isso. Se eles não respeitarem a história do Vasco e os vascaínos, eles não duram 2 semanas. Aliás, um dia. Exatamente. É isso que as pessoas precisam entender. As pessoas têm que entender a real dimensão do Vasco, o tamanho do Vasco e a força do Vasco. O vascaíno, principalmente, tem que entender o tamanho e a força do Vasco. Ele não pode subestimar o seu próprio tamanho. Aí é que é o problema, é o que as pessoas têm feito constantemente. Os dirigentes do Vasco têm constantemente diminuído o Vasco. E o torcedor acaba aqui acreditando nisso. Não é um resultado de campo momentâneo que diminui o tamanho de uma instituição como o Vasco. O Vasco é uma instituição muito séria, uma instituição que tem 100 e tantos anos e que fez muita coisa nesse país e representou muita gente nesse país. Representa muita gente. Representa mais gente do que muitos países. E gente apaixonada, que é pior, é um exército de apaixonados. Respeitem isso, respeitem o tamanho disso. E aí eles vão, se não respeitarem, vão sofrer as consequências. Agora, com dirigentes frouxos e que não representam de verdade essas pessoas, é difícil.